vida, a gente espera. E se não aprender a lidar com isso, a vida torna amarga. Torna ou não torna? Torna amarga. A espera não está na vida comum, ela está no relacionamento com Deus. Eu separei aqui alguns homens que receberam promessa e tiveram que esperar. Olha só. Noé, 120 anos entre o dilúvio e o período que ele esperou acontecer. Entre o anúncio do juízo e o dilúvio. 120 anos Noé ali batendo martelinho, pregando, montando a arca, esperando o dilúvio, anunciando o processo. Imagine você no lugar de Noé. Deus anuncia o juízo, ele está falando do juízo, morre gente, e o pessoal apontando o dedo, tirando sarro, não existe chuva, você está ficando maluco, e está lá 120 anos. Abraão, 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaac. Não, é fácil a gente apontar o dedo hoje, né? Abraão, olha lá, o pai da fé, deitou com a mulher que Sara falou, deitou com Agar, e a gente aponta o dedo, né, e critica, mas imagine só, 25 anos esperando. Terceiro, Jacó, 20 anos servindo na casa de Labão, até retornar para a casa dos pais, ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. José, 13 anos, entre os sonhos ali na terra do pai, até ser levado a governador. Moisés, 40 anos em Midian, meu Deus, 40 anos cuidando das ovelhas ali do sogro, até a sarça, até voltar para o Egito para poder movimentar. Davi, de 10 a 15 anos, a ideia mais provável é que seja ali em torno de 13 para 14 anos, mais ou menos, entre a unção e o trono de Judá. Parece que é rápido lendo a Bíblia, né? Que aconteceu de um dia para o outro. Caleb, 45 anos entre a promessa ali com Moisés, até o momento em que ele toma Hebrom ali, que ele fala para Josué, eu estou cheio de vigor, eu vou para cima, vou conseguir. 45 anos. Olha só isso, irmãos, esperar nunca foi estranho a esse ambiente da fé, nunca. É nesse tempo da espera que Deus forma o coração e amadurece o espírito dos seus servos. É no processo de espera. Mas tem alguns jeitos de esperar que não agrada a Deus, e tem um jeito de esperar que agrada. Então eu quero falar da maneira errada de esperar. Como que é que eu posso comprometer a promessa no processo de espera, se esperar é inevitável? É oportuno isso. Então vamos lá. Eu não posso esperar ansioso. Se você está esperando algo da parte de Deus, se você tem uma palavra liberada na tua vida, se você tem uma promessa, se você está na expectativa de que algo vai acontecer da parte do Senhor, se você carrega uma esperança viva no teu coração, se há alguma palavra liberada para você, ou se você está esperando que algo aconteça porque você tem semeado. Irmãos, todo mundo que semeia carrega uma expectativa de colheita. Camarada que semeou alguns alqueires de alguma semente, qualquer semente, o cara semeou uma vasta terra de soja, ele está com a expectativa de colher soja. Então é natural que nós andemos por essa terra com uma expectativa de colher aquilo que plantamos. Eu gosto da analogia do carro de polícia. O bandido que está andando de noite na rua e ouve
a sirene de um carro de polícia e vê a luz do girador, qual é a reação dele? O cara que deve? Medo, insegurança. Será que me encontraram? Será que esse BO é meu? Por quê? Ele está vivendo um estilo de vida que diante do carro da polícia, a expectativa que assalta o seu coração é o medo e a insegurança porque ele deve. O cidadão de bem que está com tudo ok, quando ele ouve a sirene e vê ali a luz do carro de polícia, qual que é a expectativa dele? Proteção. Bom, se por um acaso tem algum bandido aqui por perto, eu estou seguro, porque o carro de polícia está aí. Então, para um é insegurança e medo, para outro é proteção e segurança. Isso se dá por conta de quê? Por conta da semente que eu estou plantando, do estilo de vida que eu estou vivendo, do tipo de pessoa que eu sou. Então reflete logo na esperança e na expectativa que as circunstâncias me oferecem. Então todos nós temos essa esperança e essa expectativa, esperamos algo, e é muito bom que eu e você tenhamos a disposição de buscar em Deus aquilo que Ele tem para mim, para que eu espere algo que seja liberado por Ele. Então, nesse processo, eu não posso esperar ansioso, porque a ansiedade é um problema. Olha o texto, Salmo 37, versos 7 e 8. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique indignado por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não fique indignado de forma alguma para fazer o mal. Sara e Abraão. Exatamente. Nesse processo de espera, por conta da ansiedade, foi que eles tomaram a iniciativa de pegar aquela serva e ele se deitar com ela. Naquele tempo era um procedimento normal, mas o que é normal para o mundo não pode ser normal para quem tem promessa. Por isso minha palavra para você hoje é cuidado. Cuidado com a ansiedade, porque é normal para quem não tem promessa, para quem não tem pai, para quem não tem Senhor, para quem não tem Deus. Para você não é. E foi tão anormal que essa briga entre irmãos até hoje ecoa na humanidade. Está aí Ismael brigando até hoje com Isaac. Um problema. Por conta de quê? De uma espera carregada de ansiedade. Porque tem uma consequência. A ansiedade transforma a espera em controle. Por conta da ansiedade, eu quero controlar o jeito que ela vai acontecer. Então, se existe a promessa, mas Deus não está dando conta de cumprir, a gente dá. Vem cá, serva, vem cá, Abrão, você deita com ela deita com você, aquela tenda, vamos dar um jeitinho, vamos assumir o controle. Porque a gente está ansioso e está demorando. A gente acredita na promessa, mas a gente não acredita que Deus está se lembrando dela. Talvez Deus tenha se esquecido. Então vamos assumir o controle. Aí por conta da ansiedade, ao invés de eu descansar em Deus, eu começo a fabricar soluções. Conhece isso? Será que alguém aqui já fabricou alguma solução? Porque eu já fabriquei algumas, hein? Talvez seja o meu próximo livro. Em falar nisso, pastor, já concluí o segundo. Primeiro eu vou te trazer para te dar de presente. Primeiro chama Renovo, Forjando um Espírito Valente, já está até impresso. E o segundo, que também já acabou, já foi finalizado, chama Mente Santa, Coração Quebrantado e Espírito Avivado. Deus me deu graça, já concluí o segundo livro para a glória dele. Então a consequência é essa, a ansiedade tenta ocupar o lugar da providência. Você não pode esperar ansioso. Como que eu venço a ansiedade então, irmão? Ela está me matando. Não tem outro jeito, com oração. Oração diária. Não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas apresentem diante do Senhor as vossas petições com súplicas e ações de graça. A melhor maneira de vencer a ansiedade é com oração no formato de petição, mas também com agradecimento, porque quando eu agradeço pelo que eu já recebi, o meu coração não é tomado pela ansiedade e a insegurança, porque eu me lembro do passado, o passado que se transforma num memorial de que Deus já fez, então Ele vai continuar fazendo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então esse é um caminho excelente e bíblico para vencermos a ansiedade. Mas eu vou ter que tomar remédio, tudo bem. Vou ter que ir no psicólogo, tudo bem. Mas você não pode, como cristão, não dar o primeiro passo bíblico, que é oração, entrega e agradecimento. Isso tem que fazer parte da nossa vida como cristão. Eu não sou contra. Pode ser que algum cristão esteja tomado de um distúrbio crônico tão pesado com ansiedade que precise de um tratamento. Mas que esse tratamento seja para regular os hormônios que precisam ser regulados, as químicas que precisam ser reguladas, para você conseguir pôr em prática o exercício bíblico de se prostrar diante de Deus em oração e agradecimento. Porque esse é o caminho que a Bíblia nos dá para vencermos a ansiedade. Eu não posso esperar ansioso. Segundo, eu não posso esperar com medo. Não dá para esperar com medo. Imagine uma mãe que espera um bebê tomada de medo da criança nascer sem um braço, sem uma perna, sem o cérebro, sem o estômago, com síndrome de Down. Tudo isso pode acontecer? Até pode, né? Mas dá para esperar uma criança carregada de medo, ao invés de estar carregada de esperança, de alegria, de expectativa, não vendo a hora de encontrar com o nenê, de ver o seu rosto, de beijar, de abraçar, de pegar no colo. Já pensou uma gestação carregada de medo? Então o nosso processo de espera não pode ser tomado pela insegurança e pelo medo, porque nós não recebemos um espírito de medo. Recebemos um espírito de coragem. O Espírito de Deus. O cristão tem que ser tomado por essa fé e por essa esperança de que existe um Senhor soberano que cuida de mim, que me assiste, que me ama e que não se vinga. O nosso Deus, ele não é vingativo. Eu sempre tive uma visão de Deus punitiva. Sempre. Eu me lembro que eu estava para fazer uma cirurgia uma vez, e eu estava vivendo uma vida largada, mas uma vida largada. Aí eu fui tomado por uma enfermidade, tive que fazer uma cirurgia. Aí corri para o pastor, nem estava indo na igreja, eu morava em Assis nesse tempo. O pastor foi fazer uma visita para mim, eu falei, pastor, Deus vai me matar. Eu estou afastado, estou vivendo uma vida largada, não estou firme na igreja, tenho ministério, não estou exercendo, estou focado no meu trabalho, nas coisas dessa vida, e agora eu vou ter que fazer essa cirurgia, eu vou morrer na cirurgia. Ele falou, então você acha que Deus é assim? É essa visão que você tem de Deus, que Ele te trata bem enquanto você é fiel, como se algum dia você tivesse sido? Você é um mulambo, rapaz. Quando é que você foi fiel na tua vida? Você já foi fiel algum dia? Eu já tive fiel na igreja. Nunca que você teve, rapaz, que o texto bíblico diz que você nunca buscou, que você é um Zé Ninguém, está aqui na Bíblia. É a graça que te alcançou. Esse período que você estava na comunidade, congregando, servindo, era o período que você deixou o Espírito Santo conduzir, e é o que você não está fazendo agora. Por que você voltou para o mundo? Por que você está vivendo distante? Porque você parou de alimentar o teu espírito, está dando brecha para a tua carne tomou o controle, e na carne você está vivendo em pecado. Vivendo para os prazeres da tua natureza caída, você perdeu o foco, e isso é pecado.
Mas você acha que Deus precisa criar uma situação para te levar para uma mesa de cirurgia, para te matar lá? Que visão? Quem te ensinou de Bíblia? Quem que falou de Deus para você? Vocês percebem? Então, não dá para poder viver um relacionamento com Deus fundamentado no medo. Muita gente dentro da igreja tem essa visão com Deus. Se eu me desviar, eu vou para o inferno. Sabe o que eu já ouvi de crente? Isso aí é coisa da Deus é amor, coisa do passado. Que se na hora do banho Jesus voltasse porque ele estava pelado, ele ia ficar. Eu não estou falando bobagem. Eu estou falando de gente sincera, com o coração puro. Ela não é, pastor? Que na hora do sexo, se Jesus voltasse, tinha que ser bem rapidinho ali, porque se Jesus volta na hora do sexo, mesmo no casamento, ficava. Um relacionamento com Deus carregado do quê? De medo. E tudo que tem base no medo não permanece muito tempo, porque ninguém aguenta a pressão do medo. Então, quando o que sustenta o relacionamento com Deus é o medo, a vida espiritual vira uma gangorra. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está muito crente, um dia está desviado. Um dia está pregando, um dia está jogado na sarjeta, mamado na cachaça. Cheio de altos e baixos, porque não é alimentado pelo amor, pela alegria, pela paz e pela tranquilidade de que tem um Deus lindo que cuida, que me ama. É o medo de ser punido. O medo não segura a fé. Não segura. Marcos 4, 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, homens? Ainda vocês não têm fé? Os discípulos estavam tomados de medo num barco onde Jesus estava. E eles já tinham visto muitos milagres. Mas o medo estava ali. Qual que é a consequência quando eu espero com medo? O medo distorce a minha leitura de realidade. É assim ou não é? Qualquer pessoa consegue sair daqui, entrar no carro, ligar a chave ali e ir embora. Qualquer pessoa. Qualquer um de nós faz isso. Faz isso fugindo com medo para você ver. A chave cai no chão e se você conseguir entrar, você não enfia ela no buraco. Não é assim nos filmes? Pessoa desesperada ali tentando ligar o carro, aí chega o bandido e quebra o vidro do carro. Sempre a mesma coisa. É assim. Com medo a gente paralisa. Com medo a coisa para, com medo a coisa não anda. Eu começo a interpretar a demora, olha isso, gente, olha isso. Eu começo a interpretar a demora como abandono. Deus me abandonou. Ele só está esperando você aprender a esperar. Deus me abandonou. Eu começo a interpretar o silêncio como ausência. Deus preferiu outro, foi atrás de outro. Eu pisei na bola demais, Deus foi atrás de outro. Uma vez eu falei para o pastor, num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu falei: pastor, a minha história é a história de Saul. Isso é muito forte dentro do meu coração. Deus me abandonou, igual abandonou Saul, ele foi atrás de outro. Eu já pisei na bola há muito tempo. O pastor falou: isso é mentira, rapaz, isso é mentira. Eu falei: não é mentira, está na Bíblia, pastor. Eu já pisei na bola há muito tempo. Já tem um Davi para fazer o que Deus me chamou para fazer já. Eu interpreto a dificuldade como derrota. Está só difícil, você não é um derrotado. Só está difícil. O medo está fazendo você entender que a dificuldade virou uma derrota. O medo está fazendo você interpretar a demora como ausência e abandono. A gente não pode esperar com medo. A gente não pode esperar com preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Parece uma poesia, não? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem espera com preguiça não vai alcançar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12.
Paulo está nervoso aqui. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Quem não trabalha, que não coma então. Porque tinha no meio da igreja um grupo que se acomodou na esperança da volta de Cristo e estava vivendo nas custas dos outros. Uma turma de preguiçoso ali que encontrou um lugar de consolo na expectativa de que Cristo vai voltar e eu não preciso mais trabalhar. Então, diante da expectativa da volta de Cristo, transformaram essa esperança que é escatológica no meio de viver uma vida largada, preguiçosa, com falta de responsabilidade. Qual que é a consequência quando eu estou num processo de espera tomado de preguiça? A preguiça espiritualiza a negligência. Eu fiz uma anotação aqui que vale a pena dizer. Eu posso dizer que estou esperando em Deus, mas uma vez que eu não me preparo, não planto, o amadurecimento não vem. Irmãos, não tem como. No processo de espera, a minha força de vontade vai ser testada. Esperar em Deus não é abandonar o campo antes da colheita. E uma quarta, eu não posso esperar murmurando. No processo de espera, você vai ser tentado a murmurar. E se nesse processo você for uma pessoa habituada à murmuração, vai ter problema. Porque uma das coisas que Deus trata no nosso coração no processo de espera é a gratidão. E se tem uma coisa que caminha na contramão absoluta da gratidão, é a murmuração. Porque a murmuração é uma reclamação direta contra Deus. Toda vez que eu abro a minha boca para maldizer, para murmurar, eu estou dizendo para Deus, entre aspas, né? Ou melhor, estou dizendo para Deus, sem dizer diretamente, o Senhor não está dando conta de administrar a minha vida. Eu te entreguei a minha vida, mas o Senhor não está dando conta de administrar, porque está ruim. Essa casa está ruim, esse carro está ruim, essa igreja está ruim, esse trabalho está ruim, está tudo ruim. Se eu, como cristão, abro a boca para cantar e oro para poder falar que eu entreguei a minha vida a Deus, que Ele é o Senhor da minha vida, e no outro dia eu estou falando que tudo está ruim, tem sentido ou não tem o que eu estou dizendo? Murmuração. Israel no deserto. Mensagem clássica sobre murmuração. Qual que é a consequência? A murmuração contamina a memória. Eu esqueço o que Deus já fez. Desprezo o que Deus está dando. A murmuração faz eu desprezar o que eu estou vivendo. Reclamo do caminho que eu estou sendo conduzido pelo Senhor. A murmuração transforma provisão em ofensa e processo em acusação contra o próprio Deus. Então a murmuração é um problema. Como é que eu devo esperar então? A gente já viu como que não se deve esperar. Como que eu devo esperar? O Salmo diz, esperei com paciência no Senhor. O termo em hebraico dessa palavra esperei com paciência é uma palavra só. É uma conjunção, quer dizer a mesma coisa, não dá para separar uma da outra. É interessante que no hebraico não dá para poder pegar nesse texto esperei e paciência e explicar separado. Esperei com paciência, que é uma maneira no hebraico que chama casar. O A um pouco meio mudo, casar, que traz a ideia de a minha espera é persistente, não é negligente. Eu esperei atuando, esperei com a mão na massa. É isso que Davi está falando. Eu esperei, a minha espera foi tranquila, mas foi perseverante.
A raiz dessa palavra traz a ideia de resignação. E um significado de resignação é coragem diante da desgraça. Olha só. Então eu não esperei ocioso, não esperei deitado, deixando a vida me levar. Eu esperei atuante, só que no Senhor. Porque nesse processo de espera, eu posso esperar atuante com uma mentalidade do mundo. E aí eu vou usar os recursos do mundo. Davi está dizendo, eu esperei no Senhor. Olha a diferença. Quando ele está na caverna e Saul entra para aliviar o ventre. E ele percebe. O que os homens que estão com ele falam? Chegou a nossa hora. Mata ele. Deus entregou na nossa mão. Se alguém espera com paciência no mundo, ou seja, com a mentalidade e a estrutura do sistema, vai lá e mata. Davi esperava com paciência em quem? Aí ele diz o quê? Como eu posso tocar no ungido? Porque a estrutura de mentalidade está estruturada em um estilo de mentalidade, de visão de mundo que vem do céu. Por isso que ele diz, eu espero com paciência no Senhor. Eu poderia matá-lo, se eu estivesse esperando com paciência no mundo. Mas porque eu sou um aliançado, porque eu sou um cristão, porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou continuar esperando, fazendo a minha parte, mas no Senhor. Ou seja, na palavra. Eu vou continuar produzindo, esperando, produzindo com a mão na massa, porque eu não sou ansioso, não sou preguiçoso, não tenho medo, mas no Senhor. E aqui faz toda a diferença. Toda a diferença do mundo aqui. Cavar. Esperei com paciência no Senhor. Esperar no Senhor não é desistir de agir. Vou esperar Deus fazer e vou cruzar o meu braço aqui. Não. É continuar fiel, fazendo o que tem que ser feito, mas sem tentar tomar o lugar de Deus na hora que você for tentado a fazer. É aqui que está o segredo. A maneira certa de um cristão esperar, é esperar fazendo o que está na tua mão para fazer, sem romper os princípios que a palavra te dá, porque você espera no Senhor. E vai aparecer meios. Quando eu mudei a empresa de lugar, uma pessoa entrou em contato comigo. O cara trabalha na prefeitura, Rogério. Conheço ele, a família dele. Conheço há muito tempo. Roger, você sabe que você vai pagar uma grana de energia lá, né? Você já paga aí, não paga? Olha a energia de novo entrando na pregação, olha. É forte, hein? Você vai pagar uma grana lá, hein? Você já paga aí, né? Pago. Vai dobrar lá. Quantos ar? 4 ar. Qual a potência de cada um? 60 mil cada um. Aproveita agora, cara. Aproveita agora, vamos fazer um esquema lá. Eu tenho um esquema, a gente tem uns contatos lá dentro. Não pega. Pode ficar tranquilo que não pega. Vamos dar um jeitinho lá para você dar uma baixada nisso daí, porque onde é que eu estou? Eu estou num lugar que a gente descobre até se vai ter algum problema e tal. O cara é seguro. Eu monto para você, ó, chuchu beleza. Louvado seja Deus que eu não caí nessa. Caí fora, não adianta. Esperei com paciência no. Se eu estou esperando no Senhor, isso não vai servir para mim. Agora, se eu não estou esperando no Senhor, vai ser bom para mim. Até a hora em que a colheita chegar, porque chega e chega para todo mundo. Depois de um tempo começou um monte de gente a ser preso por conta disso. E o cara que me ofereceu foi preso também. Só que não ficou uma semana. Saiu rapidinho, mas foi preso. Saiu no jornal e tudo. A gente está esperando em quem?
Então assim, é fazer a tua parte. Eu gosto de usar como exemplo o jovem que está esperando o namoro, está orando a Deus, está fazendo campanha, está forte, está doido para namorar. Mas você chega perto do varão e está com cheiro de CC infernal. Não escova o dente, o dentão amarelo, não passa um desodorante, não usa uma roupinha limpa. Estou falando bobagem? Ele não está fazendo a parte dele. Pastor, eu preciso de um trabalho, pastor, eu preciso... Aí o pastor vai na casa do cara 10 horas da manhã, está com o shortão, dormindo, cabelo tudo desarrumado, acorda às 6 horas da manhã, vai entregar currículo, vocês entendem o que eu estou falando? Então a ideia de esperar com paciência é esperar acreditando que o melhor de Deus vai chegar na minha vida, mas fazendo o que cabe para mim fazer, meu Deus. Alguma coisa eu vou ter que fazer nesse processo. Quem manda as ovelhas para a igreja? A Bíblia diz que é o Espírito. Mas quem que vem aqui abrir a igreja e se colocar à disposição para as ovelhas que o Espírito Santo vai mandar? Aí é com o pastor. Não tem jeito. Eu posso orar a Deus para Ele abençoar meu movimento. Quem é que tem que contratar e preparar pessoas para atender os clientes que Ele mandar? Aí é comigo. Então, eu tenho que esperar que o sobrenatural vai chegar, que o amor de Deus vai se manifestar, já se manifestou, mas que as coisas vão acontecer de uma maneira aonde de fato eu vou viver a vida abundante que o Senhor me prometeu, as coisas que Deus tem para mim, mas eu não vou poder me acomodar. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A gente não pode parar. Temos que avançar, temos que prosseguir, temos que botar a mão. Eu espero em Deus, mas eu não uso a soberania de Deus como desculpa para minha negligência. Eu espero em Deus, mas não posso usar a sua soberania para desculpar a minha negligência. Eu que tenho que mexer. Qual que é a maneira certa de esperar então? Fazendo a minha parte, sem permitir que a confiança na minha inteligência ocupe o meu coração como um ídolo. Porque eu tenho que confiar que sou capaz, que vou para cima, mas o tempo todo dependendo da mão soberana de Deus. Nunca minha habilidade, minha inteligência, meu dinheiro, minha influência tem que pesar mais no meu coração do que a soberana mão do Senhor. Quando isso acontece, Ele tira a gente do nosso lugar e bota a gente no cantinho para pensar. E quando Deus bota para pensar, dói. Tem gente que está pensando há 12 anos já, no cantinho do pensamento. Como que é aquela babá que ia nas casas, que colocava a criança no cantinho do pensamento? Super Nani. Deus sabe colocar a gente para pensar, hein? Como que eu devo esperar então? Você precisa esperar com alegria. Primeira receita aqui para você que está esperando. Espere com alegria. Não vai adiantar você esperar com um bicão aqui, ó. Espera triste, espera reclamando, espera insatisfeito, não vai dar certo. Espera com alegria. Mas, meu irmão, quem gosta de esperar, por isso que eu comecei falando do que é inevitável. É que é inevitável. E por que que Deus promete as coisas tão longe de acontecer? Não é de propósito, pastor? É para fazer o camarada esperar. Porque é no processo da espera que ele vai aprender a depender, a adorar, a agradecer, para quando chegar o tempo, ele ter condições de assumir o trono sem subir para a cabeça, e ainda assim sobe. Ainda assim a gente se atropela na hora que Deus dá a graça. Quando Deus coloca a gente ali numa caixinha de fósforo, a gente quer rodar, né, e achar que é alguma coisa. Então o processo da espera é significativo para o nosso crescimento. Salmo 57, 7, 9. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Eu cantarei, salmodiarei. Desperta, glória minha. Despertai saltério e harpa.
Eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, alegria. Alegria, nós precisamos aprender a esperar com alegria. Porque eu estou esperando? Estou. Mas eu não estou esperando algo que o juiz federal me prometeu. Você está esperando? Estou. Mas não estou esperando algo que o INSS me prometeu. Eu estou esperando algo que o Senhor me prometeu. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, mesmo no meio desse tempo de espera, escassez e dificuldade, a minha esperança não morre, porque eu estou debaixo da palavra dEle. E Ele é justo, verdadeiro e pode todas as coisas. Então eu espero feliz, porque Ele não volta atrás. A espera fica mais pesada quando eu perco a alegria de adorar durante o período do processo. Então alegra o coração. Você está esperando uma palavra de Deus. Como que eu devo esperar? Espere com ousadia. Você percebe que eu estou indo na contramão de algumas coisas que eu disse no começo aqui. Quem espera com preguiça não vai ter ousadia. Então espere com ousadia. Esperar em Deus não é viver acovardado. Está todo mundo te engolindo, você não reparou? Você está na fila há quanto tempo dessa vaga, todo mundo passa na tua frente, não é porque você é cristão, irmão, é porque você perdeu a ousadia. Essa conversa de que eu sou cristão, eu sou ovelha, eu vou ficar na última fila mesmo, não, você está interpretando mal. Está todo mundo te atropelando porque você não está se preparando. Aí o outro que não tem nada de relacionamento com Deus, porque estudou numa hora que a gente estava lanchando, churrasqueando, passou. Por falta do nosso preparo, da nossa diligência, da nossa responsabilidade com as coisas dessa vida, porque nós temos que ter. Eu preciso de ousadia. A fé que espera também é uma fé que enfrenta. 1 Samuel, o que Davi disse aos filisteus quando viu Golias? Tem maior ousadia na história de Davi do que essa? Camarada ousado. Foi para cima de um gigante, sem armadura, sem nada, usando pedra e funda. Ousadia, mas a ousadia estava sustentada em quê? No óleo que Samuel derramou, na palavra que saiu da boca de Deus em direção a ele. Ele sabia que não ia morrer, ele tem promessa. A ousadia dele estava sustentada, não era na força do braço, era na promessa. A ousadia dele estava sustentada naquela fala: quem é esse incircunciso? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Está ganho. O gigante já caiu naquela palavra. Não é força, é espírito. Esperar em Deus não é viver recuando. É lutar sem esquecer que a guerra pertence ao Senhor. Agora veja bem, tem momentos estratégicos que a gente vai ter que recuar, porque você já fez a sua parte, aí é com o Senhor. Mas tem momentos que a gente vai ter que ser agressivo e ir para cima. Por que está todo mundo vendendo e eu não? Por que todo mundo consegue e eu não? Mas tem alguma coisa errada. É uma questão de brio, é uma questão de sangue na veia. Mas está dando certo, por que para mim não vai dar? Não é possível. Está acontecendo no mesmo bairro que onde eu estou. Por que não vai dar certo comigo? Tem tanto casamento dando certo, o meu tem que dar. Tem tanto negócio próprio dando certo, por que o meu não vai dar? Ué, não é possível. Então é uma questão de ousadia. Muitas vezes, gente, olha para mim aqui, vamos falar a verdade.
Falta ousadia para nós ou não falta? Falta. E o cristão é danadinho para colocar a falta de ousadia na fé. É porque eu não quero passar na frente de Deus, eu não quero me precipitar, mas a gente tem discernimento para saber o que é precipitação e o que é falta de coragem e ousadia para agir. Nós temos que ter esse discernimento. Como que eu devo esperar? Espere com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Espere com fé. Um coração cheio de fé. A fé é o ingrediente central de quem espera. Com fé. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A fé nos leva para um ambiente de renúncia, entrega e fortalecimento. Então a gente não pode abrir mão nesse processo de esperar com fé. Como que eu devo esperar? Espere de maneira prudente e astuta. E eu estou usando a palavra astuta aqui, apesar de parecer pesada, mas com um bom olhar. Da mesma maneira que a Bíblia apresenta a ideia de ser astuto, no bom sentido, não de ser oportunista, no mau sentido, porque o que é ser oportunista com uma visão do mundo? É passar em cima de quem precisar passar para aproveitar a oportunidade que apareceu. Não, eu estou falando de aproveitar as oportunidades circunstanciais para viver o que Deus tem para você. Eu fico pensando, o que será que Jacó leu, que artigo científico, aonde que ele teve a ideia de pegar aqueles pau, riscar e colocar na frente das ovelhas quando Labão mudou o salário dele para os bichos nascer listrado? Já pensou nisso? Da onde que veio aquela astúcia, aquele bom senso, aquela inteligência, aquela expertise? Eu acho que ele não sabia se ia dar certo aquilo, mas ele tentou. Então a gente tem que ter essa astúcia, essa prudência de tentar algumas coisas, de avançar, de tentar colocar em prática algo que eu não tenho certeza que vai dar certo. Mas como é que eu vou ter certeza se eu não tentar? Olha só, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Antes de enfrentar Golias, o que Davi perguntou para os soldados lá? O que o rei vai fazer com quem derrubar o gigante? Ah, vai ser isento de imposto, vai receber a mão da filha dele em casamento. Ele perguntou ou não perguntou? Está no texto. Agora fala para mim, você não vê astúcia aqui? Uma certa prudência, alguém que está atento às oportunidades que surgem? Bom, eu já saquei que o gigante vai cair na minha mão, porque eu estou com ousadia para poder derrubar, mas não custa nada eu aproveitar a oportunidade, né? O que vai dar para quem derrubar? Então, beleza, eu quero que eu tenho direito. Prudência, irmãos, olha só, prudência não é manipular o processo. É reconhecer a oportunidade sem abandonar a dependência de Deus. Eu continuo dependente, mas atento às oportunidades que aparecem para poder agir com ousadia e fé. E aqui que faz toda a diferença. Então, como que eu devo esperar no Senhor? Com perseverança tranquila, fazendo a minha parte, trabalhando, não parado. A ideia de esperar parado nunca foi uma ideia bíblica. Com alegria sem amargura, com ousadia sem covardia, com fé sem desespero e medo, com prudência sem manipulação. Assim que eu espero em Deus. A maneira certa de esperar é fazer com fidelidade o que está ao meu alcance, sem tomar para mim aquilo que pertence somente ao Senhor. Mas essa mensagem só tem validade na vida de quem já deu o primeiro passo e entregou sua vida a Cristo. Porque quem não entrega a sua vida a Cristo não vive a maior esperança que um ser humano na terra pode viver, que é a esperança da vida eterna, que é a esperança gloriosa do dia santo em que nós nos encontraremos com o nosso Pai
e entraremos no céu. Então, eu não quero trazer aqui uma mensagem humanista para te ensinar a avançar no momento de espera da tua vida. Ela serve? Serve. Essa mensagem dá uma bela mensagem para um coach, para um cara que treina pessoas, principalmente no ambiente empresarial, que é carregado. Porque, gente, olha, ninguém vence uma pessoa paciente, que sabe esperar. Está todo mundo se atropelando, ele está centrado na sua fé, na sua expectativa, e isso também existe em ambientes diversos, não só no ambiente cristão. Tem muita gente que aprendeu esse controle das emoções para poder esperar o momento certo para agir. Só que ele espera no mundo. E nós não, nós esperamos mas só espera no Senhor quem está em Cristo. Então, se você está em Cristo, fique de pé. E se você que está assistindo essa mensagem não está em Cristo, hoje é o dia de fazer. Se arrependa dos seus pecados e